Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Gláucia. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a teoria do Durkheim. Algumas turmas não estavam no mesmo ponto da teoria que outras. Então, eu vou falar um pouquinho no geral, tá? E aí as turmas que já ouviram sobre isso, vejam como uma revisão, tá bom? E aí, a partir da próxima semana, nós já vamos estar igualmente com todas as turmas, né? E aí já fica mais tranquilo para todo mundo, tá bom? Então, assim, eu vou começar a falar um pouquinho do Durkheim, né? Só para a gente relembrar quem foi o Durkheim e a importância dele para a sociologia, né? Eu costumo dizer que o Durkheim ele foi o cara para a sociologia. Por quê? Porque foi ele que transformou a sociologia numa ciência, e ele também criou um objeto de estudo para essa nova ciência, que é o fato social. Lembra do fato social que nós comentamos que para ser caracterizado como fato social, a gente precisa de 3 características extremamente importantes. A generalidade, ou seja, o fato é geral a todos na sociedade. A exterioridade, ou seja, o fato ele existe antes do indivíduo, ele é exterior ao indivíduo. E a coerção, ou seja, a sociedade meio que te obriga, te coage a fazer algo. É essa a ideia do Durkheim para o fato social. A questão da consciência coletiva, pessoal. Para o Durkheim, existem 2 consciências. A consciência individual, que é aquela que está ligada à nossa personalidade. Sabe aquela que quando a gente faz algo errado, algo que a gente acha que não deveria ter feito, ela fica o tempo todo martelando em nossa cabeça. A gente fica pensando, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Essa, para o Durkheim, é a consciência individual. No entanto, para ele, como ele parte sempre do princípio coletivo e não do individual, é a consciência coletiva que é a que está mais presente na nossa vida social. Por quê? É essa consciência que vai fazer com que a gente siga algumas regras, alguns valores, alguns sentimentos comuns. Então, de certa forma, essa consciência coletiva nos traria uma certa pressão e ela seria passada para nós de geração em geração por meio da educação, tá? Somente assim, somando-se a consciência coletiva com a consciência individual, que nós nos tornaríamos um ser social para o Durkheim. Lembram daquele exemplo que eu usei em sala de aula sobre usar talheres para comer? Então, esse é um exemplo, né, dos valores, das regras que vai sendo passado para nós de geração em geração, né, e nós vamos incorporando na nossa vida social. É essa a ideia, então, dessa consciência coletiva para o Durkheim. E é por isso que para o Durkheim nós temos formas padronizadas de pensamento e comportamento. Embora, né, sejamos um ser único, nós temos essas formas padronizadas, porque desde crianças nós vamos recebendo essas informações, né, e isso vai se tornando algo normal para a gente. Aqui, galera, é uma citação do próprio Durkheim explicando, né, sobre essa questão da consciência coletiva. Então é interessante que a gente leia também o que o próprio autor escreveu, né, para a gente entender melhor aí essa teoria, tá? E aqui, pessoal, é um exemplo do papel da mídia moldando o nosso comportamento. Em vários momentos somos influenciados pela mídia, e essa mídia acaba gerando algumas regras de conduta, que a gente acaba seguindo.
A gente tem um exemplo da moda. Eu lembro que uma vez a minha filha queria um esmalte da Giovanna Antonelli, quando ela estava no 4º ano, porque todas as amigas tinham. É, e, no entanto, eu não achava. Isso tá, tanta gente comprou, né, que acabou saindo aí das prateleiras. E aí a minha filha, ela sofreu meio que uma coerção, porque só ela não estava usando o tal do esmalte. Então, a mídia, ela acaba moldando, de certa forma, o nosso comportamento. E acaba gerando algumas regras de conduta, que toda a sociedade acaba seguindo. Bom, pessoal, aqui é um tema, né, meio tenso aí para a gente conversar, mas o Durkheim, lá no século XIX, ele já fez uma análise bem interessante sobre esse tema, que é o suicídio. O Durkheim começou a analisar, na época dele, né, ele começou a fazer pesquisas utilizando várias variáveis, né, idade, sexo, estado civil, o país em que a pessoa vivia, a religião dessa pessoa. E ele constatou que o suicídio está relacionado, à questão social. Hoje em dia a gente tem uma ideia de que o suicídio é sempre relacionado a fatores individuais. Mas o Durkheim provou cientificamente que não é bem assim. Ele conseguiu fazer uma análise e nessa análise ele percebeu que a sociedade acaba influenciando no suicídio de uma pessoa. Ele chegou à conclusão de que geralmente quem mais morre, quem mais se suicida são os homens e geralmente solteiros. O Durkheim definiu alguns tipos de suicídio, que são definições aí bem interessantes para a gente analisar o papel da sociedade nessa questão. O primeiro é chamado de suicídio egoísta. Esse tipo de suicídio acontece quando a pessoa vive em sociedade, obviamente, mas ela é extremamente individualista. Ela não se sente ligada às outras pessoas de modo algum. Então, para ela, não existe mais sentido nessa vida social. E aí, portanto, acontece o suicídio egoísta. O suicídio altruísta é aquele que está relacionado a um dever. E é um dever perante a quem? A sociedade. No caso, os terroristas. Se nós pensarmos lá no 11 de setembro, várias pessoas se mataram ali jogando o avião nas Torres Gêmeas. E isso ela fez por quê? Por conta do coletivo. É essa a ideia de suicídio altruísta. Isso continua acontecendo hoje em dia, com as religiões fundamentalistas. O suicídio anômico. Lembra da anomia do Durkheim, que é a ausência de regras? Então, o suicídio anômico acontece quando as pessoas não conseguem sobreviver numa sociedade anômica. Ou seja, você passa por períodos de depressão econômica e períodos de prosperidade. E você precisa se adequar a esses períodos. E a pessoa, ela não consegue se adequar a isso. Por quê? Porque ela percebe que as regras estão mudando a todo momento. E ela caracteriza essa sociedade como anômica, como Durkheim fazia. Não aguentando esse tipo de coisa, ela acaba tirando a própria vida. E o último suicídio é o fatalista. Esse suicídio é aquele que acontece como forma de única escapatória. Então seria mais ou menos assim: você vive num casamento que você não aguenta mais, mas você não tem como se divorciar, sei lá, por vários motivos, pelos filhos, pela família, enfim.
E aí a única solução que você vê é o suicídio. No caso de um preso, está preso e ele já sabe que é prisão perpétua, ou seja, ele não sairá de lá. A única possibilidade que ele tem de se libertar disso é o suicídio. E a mesma coisa o escravo. Né? A única possibilidade de libertação seria o suicídio. Bom, pessoal, chegamos ao fim então dessa nossa aula. Né? Desejo uma ótima semana para todos aí, para vocês e para a família de vocês também. Tá? Espero que todos tenham entendido, né, que a aula tenha sido útil para todos, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Na próxima semana a gente vai finalizar Durkheim, a gente vai falar um pouquinho sobre a religião para Durkheim, e eu vou colocar alguns exercícios também para serem feitos, tá bom? Para vocês treinarem um pouquinho, beleza? Então, um beijão para todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!